Amassando o Aro. E estamos começando mais um Amassando o Aro, edição de garganta inflamada, porque a gente tá com doença de criança, porque a gente é o quê? A gente é jovem, né? Jovem tem o quê, Filipão? Jovem tem energia. Exato. E doença de criança, não é, Martão? Oi? Jovem não tem doença de criança? Você tá com catapora? Era o que eu ia falar, você tava com catapora. Não, tomei vacina. Não tem essas coisas. Vacina de catapora? Não sei, né? Eu já peguei catapora, já. Catapora e cachumba. Não, todo mundo pegou catapora quando era criança, a princípio. Vocês pegaram cachumba? Não. Peguei cachumba. O médico fez maior apoio, terror psicológico. Ó, se não descansar, vai descer pro saco, hein? Mas você pegou cachumba de vacilão, cara, porque você é mais novo e já tinha vacina pra cachumba. Eu peguei porque não tinha. Mas então, eu sou todo vacinado. Minha carteira de vacinação antiga, tem que abrir com muito cuidado, porque ela tá desfarelando. Mas todas as vacinas estão ali, todas. Eu peguei cachumba lá por 1981, cara. Não tinha vacina de cachumba ainda. Cara, com 2 anos de idade? Eu era pequenininho, eu não lembro de ter pegado cachumba, mas eu peguei. Eu peguei adolescente. Eu tinha 13, 14 anos. Mais vacilo ainda, porque aí... Mas como pega cachumba? Eu tava vacinado já. Não sei se tá vacinado, não. Pô, tá lá a carteirinha de... Qual que é o nome da vacina? Que eu vou pegar minha carteirinha e vou olhar. Qual que é o nome da vacina? Eu não sei o nome da vacina, bicho. Eu não tomei, tô falando pra você. Ah, verdade. Eu também não tinha na nossa época. Cachumbolite. Filipão, qual que é a pauta? A pauta hoje é Curry liderando todas as estatísticas do Warriors. Aí a gente vai falar do Spurs e do Primo. Bom, hoje tem... Hoje tá show de horrores, hein? Desgraça a valer, né? Tem... Vai se deleitar com o Knicks? Nets e Irving. Tem... E Kanye West. E Kanye West. Tem o Harden e o... Momento lá, enfermeira. O momento lá, enfermeira, que é o Harden e... Quem que é o outro que machucou? O Lillard, machucados. E a gente vai... Se der tempo, a gente dá uma passada pelo Bucks, que tá liderando a liga invicto ainda. Eu quero falar mal do Lakers também, só por falar. Vambora. NBA. Lakers, 2 vitórias seguidas, hein? Agora engrenou, empolgou. Vamos começar do Lakers já, pra tirar esse elefante branco da sala? Vai, você aproveita, gasta a sua voz do que você quer falar. Depois eu deixo vocês falarem. Eu só queria falar que eu não consigo ver o jogo do Lakers, mano. É muito ruim ver o Westbrook. O Westbrook não é só o problema do time. Não é só ele que tá jogando mal. Mas ele é muito ruim, não dá pra ver aquele cara jogar basquete. É um QI negativo de basquete hoje em dia. Ele, sei lá, eu não consigo mais ver o jogo do Lakers, sério. É muito ruim. Caiu o Westbrook, entra. Fudeu. Mas o último jogo, o Lonnie Walker salvou, né? Então, olha quem tá salvando a gente. Vocês esperam que é o time desse? Cara, se o Pop não quis o cara, porque ele não é tão bom assim, né? Se o Deus maior supremo não quis... Você vê, saiu ele e o DeJounte Murray, o time... Tá melhor, pois é. Então, já emendando pro Spurs, vamos já pro Spurs pra falar bem, porque o Lakers é só isso que eu queria falar, não consigo ver. Tudo bem que o Westbrook não é o problema, quem trouxe ele é o problema. O maior problema é ele jogar, e o segundo maior problema é o salário que ele impede de vir os jogadores pra lá. E aí... Mas é só até esse ano. Você acredita nisso? Então, você sabe que o Kyrie tava crente que, ao final desta temporada, com o Westbrook saindo da folha salarial, que o Lakers ia oferecer os 4 anos de max que ele acha que merece. Acho que esse é outro... Então, mas aí, olha só. Outra deixa. Olha a contradição. Aí, enquadra quando joga, ele é muito bom. Vai infinitamente melhor que o Westbrook. O time vai ter um ganho quando ele joga gigante. Mas as merda que ele fala e a pessoa que ele é desanima também. Mas eu fico pensando aqui, você lembra do Kyrie jogando no Nets sem o Durant no primeiro ano? Ele jogando em Cleveland? Botar número ele põe, mas aí o time ganha de alguém? É que o papai vai estar lá para botar a ordem dele, né? Mas enfim, não é a contratação que eu falo que eu vou ficar feliz e vou torcer. É uma contratação que... Você não vai querer dar o máximo para ele, pode ficar tranquilo. Não, eu não quero dar nem o mínimo. Então... Esse é o problema. Mas não sou eu, né, que manda lá. Mas ele quer um máximo. Olha só, olha o que eu vou falar, hein?
por conta de pessoa. O Westbrook é só um ruim jogador de basquete. Ele não é uma pessoa ruim. Eu daria 4 anos de 10 milhões por ano pro Westbrook para não trazer o Kyrie Irving. 4 anos garantidos? De 10 milhões? Sim. Garantido? Todo ano? 10 milhões. 10 milhões aqui, ó. 10. E já falava antes que o papel dele é vir do banco. Exato. Mas assim, eu daria esse valor, e olha que eu não consigo ver o jogo com ele, mas a pessoa, Kyrie Irving, é tipo, você não quer ir em lugar nenhum, você não quer atravessar a rua, tirar foto e por aí vai. A pessoa, Kyrie Irving, me deixa muito triste. Você vê o nível que me deixa triste e não querer no meu time. Mas no fim das contas, então você vai querer falar do Irving ou quer falar do Spurs primeiro? A do Spurs, vamos começar bem, vai. Pop, o Deus Supremo, o Rei. Não vamos começar bem. O Porque Spurs para falar do Spurs, a gente tem que falar do primo. Quem é primo? Josh Primo. Meu primo, Chico, que mora em Petrolina. Então fala do primo. Tem que falar do Pop sempre, né? Então vamos começar mal. Então vai. O Josh Primo foi waived, foi dispensado pelo San Antonio. Isso Pelo Pop, foi né? umas 2 semanas depois eles escolherem ficar com a opção dele, né? De mais 2 anos de contrato. Mas pra quem não sabe, quem é o primo? Josh Primo é o draft do ano passado do Spurs. Que posição? 12º. 12º. Só pra quem não lembra que é o primo. Ele estava cotado para sair lá para 30 no draft. Lá, 30 que eu digo é bem fim do draft. Ou segunda rodada, né? Não, Bem é o último pick da primeira rodada. Ele era cotado. E o Spurs pegou ele em 12. E aí, do nada, o Spurs, há uma semana, dispensou o cara. Acabou. Aí, aí saiu a notícia de que o primeiro o Shams falou que o problema não era basquetebol related, né? Ele não estava relacionado ao como ele jogava basquete. E aí foi saindo as notícias durante essa semana que ele gostava de se expor sexualmente para mulheres que trabalhavam na franquia. A principal delas é a psicóloga do Spurs, que inclusive, agora eu li uma notícia hoje, que abriu uma denúncia contra o primo e o Spurs, porque ela reportou 9 vezes o comportamento dele para o Spurs e a franquia não fez nada. Depois da 9ª vez, só é que eles mandaram ele embora. Demorou, hein? Então, quando ele foi wave, né? O Spurs falou que era a melhor saída para todo mundo. E o primo soltou uma nota dizendo que ele precisava trabalhar no psicológico, sei lá. Precisava focar na saúde mental. Aí quando você pensa nisso, você pensa uma coisa que não afeta outras pessoas, né? Que o cara tem uma depressão, que é uma coisa que afeta ele, mas não necessariamente as pessoas ao redor dele. Mas aí veio essa história de que o cara ia na sessão da terapia e botava o membro para fora. Na frente da mulher, coitada da psicóloga lá que... Exatamente. E não, parece que não foi só com ela, né, que ocorreu isso. Então, essa não foi só com ela. A primeira notícia que saiu era membros femininos do staff. Exato. Né? Então, incluindo a psicóloga e possivelmente outras pessoas. E aí a psicóloga agora ela já entrou com processo civil e o criminal vem na sequência, né? O civil é onde ela vai arrancar a grana. Spurs, por não ter lidado com a situação. Não ter respondido à altura, né? Quando, assim, se o cara põe o Bilal para fora uma vez já é demais. Na primeira você já demite o cara, né? Agora 9 vezes, e assim, e é uma situação extremamente constrangedora para ela, porque na sessão de terapia só estão os dois lá, né? Não tem nem, assim, alguém falar assim, mano, você trouxe aí pra dentro, assim. Não, tá só os dois dentro da sala. Então é uma situação extremamente constrangedora. De um cara que realmente precisa de terapia, ou às vezes até de remédio mesmo, porque isso não é um comportamento normal. Olha, a gente fala muito bem do Spurs, né? Que a franquia é muito certinha, não dá problema, mas 9 vezes
É, É omissão. é empurrar, é omissão empurrar com a barriga de tudo que é jeito, né? É omissão. O Spurs se omitiu. Sabe que Eu não sei quais membros do staff sabiam. eu pensei que você ia falar quais membros que ele mostrava. Não sei quais membros do staff sabiam. Eu acho, por exemplo, que isso é uma coisa que o Pop não toleraria. Eu não vejo o Pop. Você acha que não chegou nele? Pop que manda, desmanda ali. Não. Não, ele não é o cara que manda. Tem dois caras acima dele, assim, mas o que acontece é que a gente sabe que, bom, a gente fala que o San Antonio são pessoas muito competentes, fazem as coisas da maneira correta, mas de uma forma geral, as franquias são clubes do bolinha, né? É. Então, quase todo mundo que manda, a única dona mulher da NBA é a dona do Lakers, a Jimmy, né? E o Spurs, assim como basicamente todas as franquias, nas posições de comando só tem homem, né? Então, a gente não sabe como é que uma franquia vai reagir a uma coisa dessa até que ela acontece. Então, agora que a gente sabe o que aconteceu no Spurs, a gente também sabe que eles não lidaram da forma mais correta possível. Pelo menos é o que a gente entende no momento. Muito bem, muito bem. Agora, e o pior de tudo, para encerrar esse cidadão, ele tem espaço na liga, né? Alguma franquia vai oferecer um contrato para ele. Ninguém Agora ofereceu. Ofereceu. Tomara. Ninguém. Porque poderiam ter pegado ele dos waivers, né? Ninguém quis. Mas ele é bom? Ele é um moleque que está em desenvolvimento. Não dá pra. Não, ele tem talento, cara, mas assim, eu acho que Não vale o quando risco. você dá uma cagada dessa tão cedo na sua carreira, quando você ainda não se provou como atleta profissional, dificilmente você ganha outra chance, né, cara? Pelo menos não de cara, assim, né? Eu acho que tá claro, assim, você falou da franquia, com uma franquia como o San Antonio tem a reputação que tem. Se você não dá certo em San Antonio, tá meio que ferrado. O Lucas Samanic, que eles dispensaram, não tá na liga. Né? Dispensaram ano passado. E era tudo que o Pop gosta, era um brancão, pirulão europeu. O cara mandaram o cara embora. Nenhum time pegou ele. Né? Se pensar, esse é um exemplo recente. Né? Assim, se o San Antonio desistiu do cara, por que eu vou dar uma chance para ele? Muito bem. Agora, que ele já foi penalizado e que ele continue assim, que ele aprenda e vida que segue, né? O Spurs demorou, foi omisso, mas tomou atitude, pelo menos. Ao meu ver, ao nosso ver, correta, né? Mesmo com omissão e a demora. Mas é um erro. Essa demora foi um erro. A gente tem que deixar bem claro que essa demora não poderia ter acontecido. Ele é filho do Doca? Não. O Vlad tá querendo rir, mas não poder daquela culpa. A gente não falou do Doca, tem que falar do Doca, hein? Mas vai do Spurs. Então, nós vamos falar do Nets ainda. Boa. O Spurs agora a parte boa. Ou Deus Pop. Maravilhoso. A parte boa é que os caras esqueceram que era pra tancar, né? Quer dizer, não sei se é boa. Não sei se é boa, né? Os caras começaram a temporada pensando no Ibanhamá e, por enquanto, não vem Ibanhamá, não. Mas quem pensou, só pra gente colocar aqui, quem pensou nesse maluco aí e tá dando ruim? Utah, San Antonio. O Indiana? O Orlando ganhou uns jogos também? Não, o Orlando ganhou um jogo só. 2. Ganhou do Steph Curry. Do Curry também. É. Mas o Orlando tá firme e forte. O Orlando tá no papel dele. O OKC tá no papel ganhou dele. as 3 primeiras partidas. Eu fiquei assim, meu, o que os caras estão fazendo? Tem uns caras que estão melando o tanque. O Danny vai ter que trocar o Jordan Clarkson lá por um pacote de fandangos, porque assim não tá, os caras estão ganhando muito. Malik Beasley, o pessoal tá jogando pra valer. Mas fala do Spurs que não vai tancar esse ano, vai pra título. Então, o Spurs ele se ajustou. Cara, eu assisti o jogo do Spurs, cara. Você fala assim, não é possível que esse time tá bem. É que eu vi um jogo que eles também foram muito mal. O Keldon Johnson não jogou contra Toronto, e aí Toronto passou o carro. Toronto é um time muito. Eu vou acabar falando do Toronto, porque Toronto é um time muito atlético, e o Spurs não é esse time super atlético que o Toronto é. Né? Então, o Toronto tem rotações, por exemplo, que o Scott Barnes é o armador do time. Eles jogam com Barnes e Anunoby, e aí eles jogam 3 bigs.
Ele joga com o Boucher, o Coloco e o Siakam em algumas rotações. E é muito difícil enfrentar isso. E o Siaka jogando muito. O Spurs tem o Trey Jones na armação, que é baixo. É um cara bom, é um cara rápido, mas ele é um cara baixo. O Keldon Johnson não jogou. E aí eles têm o Jacob Poeltl no pivô, o Poeltl é um brigador, assim, daqueles, é o cara que o povo gosta mesmo, assim. É a paixão do Pop, não tem bola perdida. Agora, o que acontece? Qual que é a característica que deu para perceber do Spurs nesse jogo? Eles não foram bem. É muito bem treinado o time. As rotações de ataque deles são muito boas. O pick and roll é bom. O time é muito bem treinado, A né? movimentação de bola é muito boa. O passe a mais. Isso é uma coisa que vem do Pop desde muito tempo. O passe a mais do Spurs para achar o cara certo para fazer o arremesso é incrível. É incrível. E eles não perderam isso. Eles tiraram o DeJounte Murray do time, que é um cara que segurava demais a bola, e agora a bola agora parou de ficar na mão de alguém. Então ela está sempre rodando muito mais a bola. Então o Spurs é um time que cria muito. É o time que tem mais assistências por jogo na temporada. Ou era, né? Antes desse jogo contra o Toronto. Mas antes desse jogo contra o Toronto tinha 31 assistências por jogo. É muita assistência por jogo. Então, o Pop tem esse esquema da bola girar e ele funcionava porque ele tinha estrela sem ego. Agora exato. ele não tem nenhuma estrela e nenhum ego também, então a bola continua girando. Exato. Ele não tem estrela, mas ele tem. Ninguém tem ego. Então ninguém tem a bola na mão. Tiraram. Assim, eu não tenho certeza de que foi essa a ideia por trás da troca do DeJounte Murray. Mas o resultado da troca é que agora ninguém mais tem a bola na mão. Pega e passa, pega e passa, pega e passa, e você está sempre achando alguém livre para fazer. O Porto também fez um ótimo trabalho no garrafão ofensivo com rebote. Sabe, o Spurs põe para jogar Keita Bates-Diop, Doug McDermott. Sabe, não estamos falando de um elenco Queijado de qualidade que todo mundo quer. exatamente incrível. Estou falando de. É um elenco que tem. Você vê um ou outro cara de mais qualidade ali, não é uma estrela, como a gente está Tem falando. qualidade NBA, mas não é uma estrela, mas a qualidade maior desse time é o Pop. É o treinador, com É o, certeza. é o Nenhuma sistema, dúvida. é o sistema todo que o Pop faz girar. Não vai aguentar, tá? O Spurs não aguenta Mas é isso que ele quer. Ele não quer aguentar esse jogo. Pra você ter uma ideia, a quinta vitória do Spurs no ano passado foi só no 18º jogo da temporada. Esse ano, em 6 jogos, ele ganhou 5. Agora eles vêm de 2 derrotas, mas. Mas Assim, aí o Pop tá feliz. tá, assim, eu acho que o Spurs. Ele não vai tão mal quanto a gente achava que ele ia, mas ele vai perder fôlego e deve cair. Até porque eles não têm reposição à altura. Você vê, o Keldon Johnson ficou um jogo fora, meu. O Caio Johnson é o melhor jogador, talvez a próxima estrela desse time aí. Não sei se ele vai ser estrela, mas claramente ele é o melhor jogador do time. Ficou fora. Não aguenta. Não aguenta. O time não aguenta o Toronto, né? Tá? Toronto é muito mais time que o Spurs. E também muito bem treinado. Então foi até meio injusto, assim. Pegaram o Spurs sem o principal jogador. E aí passaram o carro. Meteram 40 pontos de distância. Mas o Spurs não é esse time ruim que a gente acreditou que ele seria. Mas não dura, né? Muita coisa para acontecer ainda, né? Os times vão se acertar, trocas vão acontecer. 7, 8 rodadas só também. O Bulls parecia também estar jogando mais do que a gente esperava. Eu não acho que seja sustentável. Ano passado foi a mesma coisa. No começo da temporada também. Não vai ser sustentável esse do Spurs, mas eu esperava o Spurs com tipo 16 vitórias, 18 vitórias. Eles estão jogando mais que isso. E o time joga. E aí que tá o ponto. O time joga mais que isso.
Outros times podem passar por causa de ter mais qualidade e tal, mas o time joga como um time o time joga bem montado, o time joga para ganhar mais jogos que isso. Não sei se deu para entender o que eu quero falar. Confuso, mas deu, porque a gente é inteligente. Muito bem. Bora, próximo assunto. Escolhe aí, Felipão. Eu? Momento, então. Olá, enfermeira, vai. Olá, enfermeira. Versão brasileira. Amassando o aro. Olá, enfermeira. Não, a enfermeira tem duas atualizações. Duas atualizações não, né? O Harden e o Lillard machucaram. O Lillard de 1 a 2 semanas fora. O Harden 1 mês fora. O que o líder tem? Foi um tendão, né, do Harden? O Lillard foi uma torção. Eu não lembro do Lillard o que foi. Lesão muscular na batata. O catálogo inteiro da Amazon Music com Alguém ativou a Amazon aí. podem ser tocadas. Peraí. Aqui fala Amazon, desligar. Eu não chamei a Alexa para nada nesse negócio aqui. Eu vi. Começou a falar do nada. O Lillard é uma condição muscular, isso mesmo. Na batata. Isso. E o Harden é uma extensão de tendão. Não tem ruptura, não tem nada. É só mas vai doer por um tempo, então vai ter que ficar fora. O Portland estava surpreendendo, também está jogando mais do que eu esperava, com boas vitórias. O Lillard jogando bem, o Simons arrebentando. Mas aí com o Lillard fora, ele deve voltar A realidade. a realidade um pouco. Né? O Philadelphia, que está preocupante, eu diria, Philadelphia. Assim, né, depende da expectativa, né? Tinha gente achando que o Philadelphia ia ser a melhor campanha do leste. Eu nunca comprei Eu comprei. essa batata aí. Já vendeu, Bigode? Eu acho que o Philadelphia é um time que precisa se provar. E eu acho que a temporada regular é o momento que eles vão conseguir alguma coisa, assim, fazer essa aprovação. Porque não é um time que eu acredito que... Eu não ponho eles nem em final de conferência. Mas eu acho que é um time por o Harden tá vindo de coisa ruim, o Embiid ser cobrado, trouxeram Tucker. Era um time que ia tentar realmente ganhar a temporada regular, tentar ser líder de temporada regular. É por isso que eu achei que na temporada regular eles iam bem. Não porque eles tenham um time melhor. Não, se esperava que o Harden fosse jogar melhor, mas assim, eu acho que o Harden fora vai dar oportunidades pro Maxi subir de prateleira, assim, que eu acho que esse moleque tem muito futuro, cara. Ele é muito mais o futuro da franquia do que o Harden, pra mim. O Harden não é futuro, né? Eu acho que ele tinha que ser... O Harden já é presente, já. É isso aí que ele vai entregar. Não, a hierarquia tinha que ser o Embiid, o Maxi e o Harden depois. Vai ser naturalmente, né? Vai ser naturalmente, eu acho que dá pra provar isso aí. O Embiid tá de novo cansando, né? Começa a temporada sempre meio fora de forma. Não jogou o último jogo, né? Eu só acho assim, o Embiid ele é cobrado, sei lá, eu tenho que provar, mas assim, ele terminou a temporada passada, em vez de falar assim, eu vou usar, os caras não reconheceram meu trabalho, não me deram MVP, eu vou usar isso como motivação para melhorar. Ele ficou cheio de mimimi, né? Ninguém dá atenção, ninguém tem o que eu tenho que fazer para ganhar esse negócio? E é uma coisa que demonstra uma atitude que não é a melhor e que pega mal com todo mundo, na verdade. Assim, ninguém gosta de mimimi. Ele tem esse lado. É meio infantil, né? Essa imaturo, atitude. Imatura essa atitude dele, né? Porque ele tem que ser o centro das atenções, ele é isso, ele é aquilo, né? Ele é todo. E prejudica, acaba prejudicando. Ele vai entrar em conflito. O Harden é outro, né? Que não aceita não ser o centro das atenções também. Daqui a pouco isso aí começa a dar problema. Muito bem, muito bem. Vamos falar, era só a contusão do Harden, mas entrando em Filadélfia, vamos falar de Golden State Warriors. Vamos mudar o nome para Golden State Curry Warriors. Curry Warriors? Curry Warriors.
É difícil de falar, mas vale, né? Mas tá difícil, né? Tá difícil. O Golden State perdeu pro Orlando depois de abrir 16 pontos ontem. O Kerr falou hoje que vai fazer mudança no lineup. E eu achei que não ia ter clima entre o Damon Green e o Jordan Piscina, mas estão de boa. Pelo menos profissionalmente ali, estão se falando, né? Depois do socão. Mas não mas o problema do Golden State é defensivo, né? O problema do Golden State, na verdade, ele tem dois problemas, o Golden State, principais problemas. O Golden State é a nona pior defesa, né? O Golden State sempre prezou por ser uma das principais defesas da liga. A idade tá chegando, né, Felipe? E agora tá em nono. Né? Em nono não, em 22º, 21º melhor defesa da liga. Ou seja, tá uma porcaria. E Não existe, né? E o banco tá horrível. Tirando o Poole, ninguém faz nada do banco. Tinha um jogo, acho que foi Houston e Golden State, alguma coisa do gênero. Acabou o primeiro tempo, tava 70 e tantos ou 70 e tantos. Não, 89-71. Foi Houston e Golden State, não foi? Foi. Mostra aí a qualidade das defesas, né? Do Golden State, no caso. Não. 130 pontos de Orlando. Né? Perderam de Detroit. Você tinha acabado de perder de Detroit, né? Foram 2 jogos seguidos. Perderam de Detroit e perderam de Orlando. Quer dizer, dois times que estão muito lá embaixo. Não, então, dois times que vão tancar, né? Orlando ainda estava mais com cara de tanque. Detroit chegou na temporada falando que ia começar a ganhar jogos. Aqui, ó. Tentou, né? Nem tentar tentou. Mas ganhou alguns, vai. Sadiq Bey tá bem. Ganhou 2. Ganhou o primeiro de Orlando e ganhou um de Golden State. O Sadiq tá bem, o Kelly tá bem, acaba aí, né? O Sadiq tá bem e o Cade também. Só acabou. Não, o Ive tá bem. O Bey não tá muito bem, não. O Bey não tá bem? Na verdade, depois, um dia a gente fala do time de Detroit, mas o time titular de Detroit é bom, mas o resto, meu... Voltar para Golden State Curry Warriors. Na verdade, é o mesmo problema. Bom, mas pelo menos o Golden State tem um cara do banco que pontua, né? Que é o Poole. Mas acabou. O Wiseman, todo mundo achou que esse ano ia vir, ia jogar, mas... pique ruim esse, hein? Tá horrível. Então, é uma coisa, o Filipão tá falando, em termos de plus-minus, que é uma coisa estatisticamente seguinte, mas assim, o quinteto titular do Warriors tá mais 34. Agora, quando você joga o banco, os caras estão menos 800, cara. O Wiseman é um cara que eu achei que ia jogar bem. Por quê? Porque, na verdade, assim, é um mau sinal ele estar jogando mal, porque ele jogou mal na primeira temporada dele. Se machucou, aí a gente olhou e falou assim, bom, apesar de ele não estar jogando, ele está lá todo dia, está treinando com os caras, ele está vendo os caras jogar, ele está nos jogos, ele sabe como o time joga, então ele sabe o que ele tem que fazer. Só que não. Chegou lá, o cara está jogando mal pra caramba. Que é um péssimo sinal, cara. Você tem uma temporada ruim, uma temporada machucada, outra temporada ruim. Sabe? Tá esquisito esse negócio aí. Tá. Não sei como é. E os caras estavam apostando muito nele, né? Porque vamos combinar aqui que é Von Looney e é meio que cagada. Assim, eu gosto do cara. O cara não é um titular do time campeão, né? Apesar de ser. Ele é. Mas aí que tá, Martão. O que eu acho é que o Poole acaba sendo o que o Golden State precisa e o Wiseman tenta ser algo que o Golden State não precisa. O Wiseman claramente tem mais qualidade que o Poole. Mas você não precisa dessa maior qualidade do Wiseman. O Wiseman tem que tentar ser o Poole mais eficiente. É isso que o Golden State precisa. A partir do momento que o Golden State tenta dar para o Wiseman mais funções do que o Poole exerce, fica uma coisa meio... E ele não marca tão bem quanto o Poole, né? Contra o Poole, não. Contra o Loney. O Loney. Eu tô falando então, Poole aqui, mas é o Loney. O último pivô de verdade que o Golden State teve foi o Andrew Bogut. Então o Wiseman tem que ir lá assistir os jogos do Bogut jogando no Golden State. É isso que tem que fazer, cara. Pick and roll enterrada, porque rebote não é
não é nada de complicado, É, né? Não é pra você chutar exatamente. de 3, não é pra você chutar de meia distância, sabe? Você É não é o isso. Olajuwon, cara. É Esquece. isso. E defesa, né? É. Dá o sangue na defesa, dá a vida lá atrás. É isso que o pivô de Golden State tem que fazer. Muito bem. O que você acha que o que você acha que o Cavs pode fazer para melhorar esse time? Quem vai pro banco para mudar a rotação? Cara, acho que do jeito que eu falei, assim, o problema é que assim, a gente imaginava que o Golden State ia dar mais espaço para os jogadores jovens vindo do banco para dar maturidade para os caras, porque os veteranos não vão estar lá para sempre. E né, todas essas coisas, mas os caras estão indo mal. Estão indo mal. Então, assim, o Wiseman tá ruim pra caramba, o Kuminga não tá bem, o Moody não tá bem. E no time titular, o Clay não tá nenhuma maravilha, que também é um Fator que sinal. pesa muito, né? Não, assim, o Clay não foi, eu não achei, o Clay foi abaixo da expectativa no passado, mesmo assim, o Golden State ganhou. Agora, para mim, o principal problema não é o Clay estar jogando abaixo da expectativa minha, é o Clay, a expectativa que o Clay tem sobre si mesmo. O Clay acha que ele ainda é o Clay. Eu acho que esse que é o problema. Ele, sabe, eu acho que ele tem que É um outro jogador, né? Ele voltou É. totalmente diferente. tem que se olhar no espelho e falar assim, ele ainda acredita que ele vai ter a mesma mobilidade na defesa que ele tinha antes de lesões consecutivas no ligamento cruzado e Aquiles. no tendão de Aquiles, cara. Não tem como. Não vai dar. E pontuando, né? Ele tá pontuando muito menos que antes. A falta de mobilidade talvez está tirando a precisão que ele tinha em arremessos. Mas ele não tá. Apesar de ele não tá indo pior no ataque, o volume dele, ele quer aquele volume que ele tinha, né? Ele quer continuar sendo o mesmo jogador sem ter a mesma produção. Você dá a bola, cai na mão dele, o cara chuta. Mas, Muito bem. eu não sei. Ontem ele meteu. Ó, ele arremessou 24 bolas ontem. Ele fez 7 bolas de 3, tá? Então, assim, nem vou. Ele fez 27 pontos, 7 bolas de 3. Mas o aproveitamento dele não tá bom. Ele chutou 10 de 24. Jogo anterior, 7 de 19. 5 de 14. Você vê que ele não tá com o aproveitamento de Klay Thompson, né? Ele tá Carmelo, né? Ele tá Carmelo. Exatamente. Ele tá Westbrook. Ele tá. Hoje, Não, quem tá assim esse ano também é Trae Young. o Westbrook você avacalha, né? 4 de 15, 7 de 19, 30 e poucos por cento é o Westbrook. É que o Westbrook não é inteligente. O Clay é um pouquinho, só tá com o ego Westbrook tava inflado. chutando 8%, né, de 3. Não, é É uma coisa assim. surreal. Muito bem, muito bem. Vamos falar de coisa ruim. Para acabar lá embaixo, podcast, para acabar na lama. Nada, mentira. Vocês não falaram quem eu quero pode promover de mudança. Desceu o Clay pro segundo. Desceu o Clay Eu acho. para segunda unidade, subiu o pool. Não, eu acho que o que ele vai fazer. Aí você tira mais pontuação do banco ainda. O que eu acho que ele vai fazer é mesclar mais o banco com. Eu não acho que ele vai alterar time titular. Eu acho que ele vai mesclar mais a rotação. Ele não vai deixar o banco sozinho em campo, em quadra por muito tempo. Ele deve usar 3 do banco com 2 do time titular. Aí depois mudando, ele usa 3 do time titular, mais 2 do banco. Eu acho que ele é capaz de não usar mais o Kuminga ou usar mais o Kuminga como pivô, porque ele já anda testando isso. Não sei que opinião ele tem sobre isso, né? Então, mas ele pode mexer nisso, nesses testes que ele fez com o Kuminga no pivô. É uma boa você usar mais esses moleques para dar mais experiência para eles. Então, acho que é mais nesse sentido assim as mudanças. Eu não acho que ele vai alterar o time titular, quem vem do banco, coisa assim. Talvez usar um pouco mais de Vincenzo, não sei. Coisas assim. O starter vai permanecer, mas vai jogar ficar menos tempo em quadra, como tá agora. Ou começa a trocar antes, entendeu? Entendi. Para mesclar mais titulares e reservas, não tirar todos os titulares e deixar só os reservas em quadra. Concorda, Marta? Concordo.
Eu tava pensando aqui que duas coisas, que o Don't não tá jogando tanto minutos quanto eu achei que ele fosse jogar. E que, assim, os caras sentem falta do Gary Payton II. Eu acho que o mais perto que eles têm do Gary Payton II é o Don't. Temos esse estilo de jogo. Não é tão atlético. O Don't Vicenzo, tá, gente? É o Luca Don't, não. É o Vicenzo. É o Dom T. É isso. É o Ruivin. É Vincenzo, né, o nome do cara? Dom T de Vincenzo, é isso aí. Então, a gente sabia que agora no começo a gente está sentindo um pouco da falta dos caras que foram embora, né? Mas a tendência é equilibrar, né? E a tendência é que, à medida que a temporada progride, os caras comecem a ter mais interesse em jogar, né? Porque sempre tem esse problema de ter essa temporada os caras são desinteressados. O Leão começa em abril, os caras lançando em novembro, os caras, nossa, mano, tem que jogar. Pô, tem que jogar mesmo esse negócio aí, desse tipo. Boa, vamos ter agora que achamos a solução pro Care. Vamos terminar o podcast lá embaixo, né? Não, só o que a gente queria falar do Golden State no fim das contas é que, por causa disso tudo que a gente falou, o Curry lidera em... O time, lidera o time. Ele lidera o time em ponto, assistência, rebote, bola de 3, porcentagem de 3, tipo em todas as categorias, true shooting percentage, lance livre, porcentagem de lance livre, bola de 3, porcentagem de bola de 3, field goal, porcentagem de field goal. É tudo. É tudo que você imaginar, ele lidera o time. Então é o Curry contra a Rapa quando joga o Golden State esses dias. Exatamente. É o bonequinho assassino, né? Mas não tá assassinando ninguém, né? Porque não tá tendo ajuda. Tá vendo como sozinho nem o Curry faz milagre? Bora, Marta, agora é contigo, hein? Termina lá embaixo, no fosso da depressão, no fosso do pior do ser humano, no fosso do Kyrie Irving Nets. Bonde da depressão. Cara, eu vou começar uma coisa que eu tava pensando agora, enquanto você estava falando, eu não tava prestando atenção. É bom saber, viu? O cara que cobre o Nets para a ESPN, um sujeito chamado Nick Friedel, que é o cara que teve aquele bate-boca com o Kyrie na coletiva, que eu mandei o vídeo lá. Aquele vídeo horroroso do Kyrie, sendo horroroso. Mais uma vez. O Nick Friedel cobriu o Bulls do Gar Forman e o John Paxson. Ele cobriu o Minnesota Timberwolves do Jimmy Butler. Ele cobriu o último ano do Kevin Durant em Golden State. E agora ele cobre o Nets. E ele disse, em todos esses anos, faz 15 anos que ele cobre a liga, que ele nunca cobriu uma franquia tão avacalhada quanto o Nets. Tão disfuncional quanto o Nets. E a gente está falando nem começou a entrar no Kyrie ainda, está falando da franquia. Falando da franquia. Então, o que acontece? Vamos lá. Veio Durant e Kyrie. Essa é a quarta temporada que os caras estão juntos. Quarta temporada desse time não ganhou porra nenhuma. Foi varrido no primeiro round dos playoffs do ano passado. Então, no primeiro ano, o Durant estava machucado, o Kyrie jogou, fez um monte de ponto, o time não foi para lugar nenhum. Ano passado, chega o Harden. Ano retrasado, né? Ano retrasado. Ele não toma vacina. Então, aí o que acontece? O Kyrie resolve que não vai tomar vacina. Fica suspenso. Ou seja, ele deixou o time na mão. Basicamente é isso. Vamos deixar o português bem claro. Deixou o time na mão. Aí ele é suspenso do time. Ele queria jogar só os jogos fora de casa. Não podia jogar em casa por causa da lei em Nova York. Ele é suspenso. Aliás, a gente esqueceu que durante a pandemia ele simplesmente sumiu por 2 semanas, dizendo que estava com problemas psicológicos, e depois apareceu no Instagram numa balada. Né? Às vezes a gente esquece das coisas. Tem vários detalhes que a gente esquece, mas é sempre bom lembrar. Cuspida no símbolo do Boston. As coisas assim, ele saiu mal de Boston, né? Aí que eu vou... A única coisa boa que ele fez foi
dar uma grana para as meninas da WNBA. Que pagou um mês de salário. Né? Durante a pandemia, você disse. Exatamente. Né? A única coisa boa que ele fez. Aí o que acontece? O cara, o Harden chega, ele vê aquela situação, pô, aqui tá um avacalho. Aí o que ele faz? Ele faz a coisa mais Harden do mundo, que é simplesmente fazer corpo mole. Quero sair. Fazer corpo mole, avacalhar em quadra, né? Tipo, perder a bola de propósito. Ficar fora de forma. Gordo, senhor barriga, né? Para ser trocado. Ele é trocado pelo Ben Simmons. Ben Simmons, Seth Curry e uns piques lá. André Drummond. O Ben Simmons que podia ter voltado que podia ter entrado em quadra pelo Nets, escolheu não entrar em quadra pelo Nets no final da temporada. Aí, o que acontece? Esse ano, antes da temporada começar, o Durant pede a cabeça do Nash e do Sean Marks. Detalhe, o Durant que pediu pro Nash ser treinador. Né? Para o Nash ser contratado, teve que passar pelo crivo do Durant. Que tinham pedido pro Atkinson ser demitido. E ele e o Kyrie tinham pedido pro técnico anterior do Kenny Atkinson ser demitido. Só... Não, só belezinha, né? Tudo lindo. E isso nós não chegamos ainda onde quer chegar, mas isso é só uma timeline do terror que é essa franquia. Né? E aí o que acontece? Essa temporada começa o time mal pra caramba. E se a gente, só interromper, se a gente voltar mais ainda alguns anos, essa franquia abriu mão do futuro dela por Kevin Garnett e Paul Pierce. E aí, quando teve o futuro dela, tá fazendo isso. Esse é o futuro da franquia. É que era outro GM na época, né? Esse GM mandou o Jarrett Allen embora para Cleveland. Assim, não, leva para dar 40 e tantos milhões pro DeAndre Jordan. Não, ele mandou na troca do Harden. Sim, mas o DeAndre Jordan era o pacote, fazia parte do pacote, porque o Kyrie e o Durant eram amiguinhos do DeAndre, então eles tiveram que dar 40 e tantos milhões de dólares pro DeAndre e mandaram se livrar do Jarrett Allen e do Chris Levert. E mandaram que era o futuro da franquia, mandaram o cara embora. Aliás, o Cleveland tá muito melhor do que muito melhor que o Nets. Na altura do campeonato. O Allen há meses de virar um All-Star, né? Eles deram. Aí o time jogando mal pra caramba, porque acontece? Os jogadores não escutam. O Durant e o Kyrie, né, o Kyrie já tinha deixado claro que ele era um dos técnicos do time, né? Ele falou que o time não precisava de técnico lá pelas tantas. Que era ele e o Durant e o Nash também. Tá? E depois, no fim da temporada passada, ele falou que ele ia montar o time. Ele, o Durant e o Sean Marks iam montar o time, como se ele fosse o GM também. Enfim, o Nash olhou pra essa porra, viu que ninguém escutava ele, que era um drama, que era um saco, e falou, cansei. Né? Ele entrou com um acordo com a franquia, porque a franquia falou, realmente os caras não estão escutando, e foi embora. Então, o técnico interino agora. Aí, no meio dessa confusão toda, o Kyrie Irving postou no Twitter e no Instagram um link para um filme, um documentário, que eu acho que não tem título em português, chama From Hebrews to Negroes, né, que de hebreus a negros, sei lá. Não é uma forma muito elogiosa de falar negro em inglês. E no documentário onde um cara nega o Holocausto, ele traz de volta à superfície aquela farsa do documento falso que chama o Protocolo dos Sábios de Sião, que afirma que existe uma conspiração judaica para dominar o mundo. É uma coisa lá para trás, né, para a Primeira Guerra. E mais um monte de todas essas coisas, né, esses preconceitos antissemitas que a gente já está careca de saber que os judeus controlam a mídia. Careca de saber não, a gente está careca de escutar, né? Que os judeus controlam a mídia, que os judeus não sei o quê, que eles são donos do dinheiro, que eles são donos do capital, que eles fazem as coisas de Jorge Plano, não sei o quê. Muitas coisas que se falavam no século XIX, sei lá, ou até antes, e que depois o Hitler pegou e trouxe, etc. Tudo errado e mais um pouco. Muita gente não gostou, muita gente se sentiu ofendida. E o Kyrie foi confrontado sobre isso e
teve aquela entrevista com... Eu falei, né, com o Nick Friedel, que ele falou, você e o Kyrie, ele é especialista em duas coisas. Ele não respondeu a pergunta quando você faz e tentar virar a mesa para cima de você, de se colocar como vítima. Você está acusando ele de uma coisa que ele não é. 3 coisas é bom. Fazer isso e sair da entrevista sem terminar de falar. Então, aí o que acontece? Você teve o dono do Nets fazendo uma manifestação onde ele não cita o Kyrie pelo nome. A Associação de Jogadores da NBA fazendo uma manifestação de que eles são contra o preconceito, mas também sem citar o nome do Kyrie. Uma do Nets, falando que o Nets não compactua com preconceito, sem citar o nome do Kyrie. Depois o Kyrie bolou, junto com a Liga Antidifamação, também um release, um texto, onde ele não se desculpa, não diz que é antissemita, nem nada disso. E houve essa insistência de perguntar para o Kyrie, você é antissemita? E só existem 2 respostas para esse tipo de pergunta, ou é sim ou é não. E se você não respondeu nem sim nem não, você não respondeu a pergunta, você está enrolando. porque você não quer falar que é. E você não quer provavelmente você não quer falar que é. Então, nessa insistência do Kyrie de toda vez perguntar a respeito, não negar, né, não dizer que não é antissemita, de querer virar, sabe, e de querer dizer que você está colocando estereótipos em cima dele e que ele é descendente de escravos, que foi uma barbaridade. Eu sei, mas não é esse o assunto. Você não está respondendo a pergunta. Né? A pergunta não é sobre preconceito contra negros, a pergunta é sobre preconceito contra judeus. Você vai se colocar a respeito? E ele se negou a se colocar, a colocar claramente a respeito de sim ou não. Aí, lá pelas tantas, a galera, a Liga Antidifamação, ele tinha se comprometido a dar uma doação de $500 mil para a Liga Antidifamação. A Liga resolveu que não ia aceitar, por causa dessa postura dele, não ter essa postura clara, não ter essa postura ambígua, né? Não ser claramente, se colocar claramente como não preconceituoso. E detalhe que era ele e o Nets que pagaria, né? Não ia ser só ele, não ia ser só do bolso dele, seriam os 2. E aí, diante dessa insistência do Kyrie de não se colocar claramente, e o Kyrie, pelas atitudes dele, pelas entrevistas, você parece para mim que ele gosta de antagonizar só por antagonizar, né? Ele tem um prazer mórbido em encher o saco. Ele tem essa postura, você vê no Donald Trump, por exemplo, que você acha que ele acha que se desculpar é um sinal de fraqueza. Então ele simplesmente não vai falar que errou, né? E aí, por essas tantas, o Adam Silver tinha ficado de conversar com ele na semana que vem, mas diante dessas atitudes tão... A conversa já aconteceu, né? Literalmente. Já não vai ter conversa mais, né? O que era para ser conversado não vai rolar. Essa postura arrogante e displicente dele, de achar que ele é mais inteligente que todo mundo, que ele sabe mais do que você, e de tratar com displicência, a Liga, o Adam Silver, inclusive, comissário da Liga, é judeu, para quem não sabe, agora está sabendo, resolveu eles perderam a paciência. E aí o Nets, eu imagino que deve ter tido uma conversa entre o Joe Tsai e o Adam Silver, e o Nets suspendeu o Kyrie por pelo menos 5 jogos sem receber. Então, se 5 jogos sem receber, deve dar $1 milhão que ele vai deixar de ganhar. Mais, você acha? Mas é 36 milhões? Tem que fazer as contas aí, quanto ele perde por jogo que ele não joga. O Léo, você tá falando sozinho, Léo? Pô, tava no mudo. É uma punição. Vai falar uma pena, mas não é uma pena que é uma punição que o Nets deu nele, mas é uma punição ridícula para ele, né? Não, é pelo menos 5 jogos. A gente tem que ver como é que a punição atual são 5 jogos. Isso impacta no bolso dele de uma maneira ridícula. Não tô falando que tá errado, tem que fazer, é o que tem. Mas isso não tem um impacto gigante na vida financeira do Kyrie, porque ele já ganha muito dinheiro, né? Eu sei que é a punição, é o que a Liga pode fazer até então, mas a punição maior é encerrar contrato sem pagar ele. Isso seria mais... A verdade é que a punição certa para ele é cadeia, né? Na verdade, nos Estados Unidos você não pode... Estou perguntando, não sei.
Mas nos Estados Unidos você não pode falar que apoia tais grupos, não sei o que, sem ser pena, você não pode cometer Não, atos, mas falar você pode, não pode? nos Estados Unidos tem essa história de liberdade de expressão que é ilimitada, digamos assim. Né? Então, você pode falar as maiores barbaridades, pode falar as maiores barbaridades racistas. Então, quando o Donald Sterling falou aquelas merdas racistas lá atrás, aquilo não tem responsabilidade criminal. Não, Aqui no Brasil seria crime. Aqui no Brasil seria crime. Lá é liberdade de expressão, sei lá. Mas aí ele teve o grande punição dele, entre aspas, foi a perda da reputação, né? Sim. E eu acho que essa vai ser a punição do Kyrie, porque eu já ouvi no podcast do Bill Simmons esses dias, que ele falou assim, ele falou, eu não tô noticiando, tá? Só que não é eu que sei, todo mundo sabe que o Nets faz semanas está tentando trocar o Kyrie e ninguém quer receber ele. Né, que eles estão, né, checando o mercado, assim, o que você daria pelo Kyrie? Ninguém quer. Ninguém quer trocar pelo Kyrie e esse contrato, né? Sim. Existe alguma possibilidade? Só tem mais um ano de contrato, né? Esse é o último ano. Esse é o último ano. Existe alguma possibilidade, por conta dessas declarações, o Nets dar uma voadora no Irving, sem pagar o salário? Sem pagar, eu não sei, cara, mas o Nick Friedel foi ontem de noitão dar um depoimento ao vivo no programa de Scott Van Pelt. Quem que é o Nick Friedel, para quem não sabe? Nick Friedel é o cara... É o que cobre. É o cara que cobre o Nets pra ESPN. É um gordinho com uma voz tipo a do Filipão, assim. Tem bigode? Não, ele tem uma barbinha. Então não é igual o Filipão. Então. Aí perguntaram pra ele, você acha que pode ser que o Kyrie já tenha jogado seu último jogo pelo Nets? E o cara falou, eu acho bem capaz. Né? É capaz de afastarem ele outra vez, né? Último ano mesmo, absorve esse BO, que é financeiro, afasta ele, paga ele para não jogar. Eu acho que e aí falando em negócio, tá? Não falando em rixa ou não. Eu acho que a imagem do Kyrie faz um mal danado pro Nets hoje. Para qualquer um, para a liga. É que no caso é uma liga. Exatamente. Faz muito mal pro Nets. E o valor de 35 milhões pro Nets acaba sendo menor do que essa imagem que vai ter. Então afasta, joga de canto. Se alguém quiser trocar, troca. Senão ele vai fazer igual o John Wall fez, igual o Houston fez com o John Wall no passado. Mas não foi por esse motivo, tá? Foi por outros. Mas... O Nets quando saiu a suspensão, também saiu um texto, né, um release, onde ele falava que o Kyrie é unfit, impróprio, não presta. E isso é uma coisa assim, que realmente faz muito mal para a imagem do Nets. Eu diria que o Nets hoje é o grande vilão da liga. Por de todos que eu contei aqui, cara, o Nets é o grande vilão da liga. Eu não vejo, assim, coitada da Rita, né, que é a nossa querida Nets Brasil aqui, mas, cara, não tem nenhum motivo pra gente torcer, pra alguém simpatizar com o Nets hoje em dia, torcer pro Nets. A gente só chama a Rita quando dá bucha no Nets, né? Mas quando não dá? Não tem como não dar. Que a gente tá falando isso aqui de não gosta, mas tem a galera que não sabe dessas coisas, né? Tem a galera que idolatra o Kyrie Irving, tem a galera que idolatra o Kevin Durant, e a galera não se informa dos pormenores, né? Então, acho que não muda tanto assim. Muda aquele volume gigante, talvez sim, mas no funilzão lá, não. O povo compra camisa, essas coisas, não muda nada, porque, infelizmente, nosso papel é mostrar para eles que as perdas que o Irving e o Durant faz. E talvez isso... Tem gente mas sempre tem gente que é um apologista, né? Que vai achar desculpa para falar dos caras assim. E tem gente... Eu só queria dar um recado para as pessoas que defendem o Kyrie na base do... que vocês estão discriminando um negro. Se fosse um branco falando isso, não daria problema? Daria. Mas, assim, todo mundo que é das pautas identitárias, se você é pela inclusão do seu grupo, você tem que ser pela inclusão de todos os grupos. Né? De todos os grupos. Então, você não pode ser pela inclusão do seu grupo e discriminar outra minoria. Né? Então, a pauta identitária vale para todo mundo. Muito bem. Filipão, quer dar para acabar por cima? Porque eu não gostei desse clima de acabar, não. Vamos... Só para finalizar, né? O Doca é especulado. E o Boston Celtics falou, se quiser o Taradão aí, vai. Se quiser o pai do Spurs, vai.
Não o Shams já falou que é provável que ele assine semana que vem já, para começar semana que vem. A putaria vai rolar solta lá. Pelo que eu entendi, está certo já entre o Doca e Nets, falta só assinar o contrato. Não, Então, mas aí realmente seria, fechar com chave de cocô, né? Porque você vai contratar um cara Aquela cereja de bosta em cima do bolo de merda. que foi afastado do grupo por assédio sexual, má conduta profissional. Sabe? Então você tá tomando seu. Aí realmente, cara, você tá coroando a sua. exatamente. A sua facada. Exato. Você não tem respeito por porra nenhuma. Sem vergonha. Chegaram a comunicar que o Quinn Snyder era um dos favoritos. Olha a diferença. Mas no fim o Boston liberou o Doca, falou que se ele quiser, o Boston não quer nada em troca, não precisa dar pique, não precisa dar nada, libera o cara para ele ir embora. E eu gosto do livro de salário, né? E o Nets já tem um acordo, pelo que o Shams falou, o Nets já tem um acordo, não está assinado, mas já tem um acordo com o Doca para ser treinador. O Marcus Smart, inclusive, se manifestou em razão disso, falando que o Doca foi defamado em Boston e que ninguém sabia o que estava acontecendo e que falaram que ele nunca mais ia ser treinador na NBA e de repente vai aparecer treinando um dos principais rivais do Boston pelo... Não é com esse time, não é pessoal, mas tudo bem, entendo. Pelo título. O Marcos Marques ficou bravo com a história, inclusive. Primeiro, que o Nets não é candidato a disputar título com ninguém. Não sei se com o Doca é. A gente é muito mal montado, velho. Com o Kyrie, você tira o Kyrie de lá. Tem o Durant, o Simmons, que time é muito ruim para brigar com alguém. Eu também acho, mas... Bom, você pode ir pro treinador que for, o time é ruim, é limitado, não tem peça. Mas se o Pop consegue tirar a pedra do Spurs, de repente... Não, ele consegue... O Doca é nível Pop, mas o Doca fez um trabalho excepcional ano passado com o Boston. Doca tinha talento. O time do Boston é o time que mais tem talento nessa liga jovem. Não, mas o time do Nets tem talento, mas assim, é tanta disfunção, cara. Não, o problema não é talento nesse time, cara. O problema é as personalidades, é os egos, é a falta de vontade, é a falta de cara. Um time que não tem caráter, cara. Eu acho também, eu concordo. E assim, você falou do Quinn Snyder. O Quinn Snyder tinha mais um ano de contrato com o Utah. Ele optou por sair do contrato para ficar desempregado. Por que ele ia pegar essa puxa? Por que ele ia pegar essa puxa? O cara tá de boa, mano. O cara tá na praia, no Caribe, cara, coçando. Deixa o cara lá. E ele não precisa mais. Retificando o que eu falei, talento tem. Mas não tem talentos. O talento não foi bem distribuído para montagem desse time. É um time capenga. É o Lakers. A gente nem Lakers tem talento. A gente nem falou do Ben Simmons, tá jogando porra nenhuma. E meter ele na quadra, na 4, morreu. Agora, quem sabe, com o Kyrie vir fora, ele sobe. O Simmons ele tá com um problema sério. Bom, o problema mental dele tá muito sério, o problema de ego dele sempre foi muito sério, né? Que eu acho que são duas coisas que se completam aí. Mas eu vou te dizer, cara, revendo jogos do Philadelphia de quando ele era moleque, cara, ele tem um problema físico muito sério. Ele não tem a explosão que ele tinha, ele não tem a velocidade que ele tinha. Ele tá muito longe do jogador que ele era. Ele ficou um ano parado, né? No ataque é 4 contra 5, né? Porque ele não faz porra nenhuma. Exatamente. E na defesa ele tá sendo comido, cara. Ele tá sendo comido. Ele não tá, assim, em todos os jogos que eu vi, sabe, contra qualquer um que você botar ali, o Giannis comeu ele, tudo que vai... Eu tô entendendo agora qual foi outro jogo que eu vi, que também foi comido, assim, cara. Mas o Giannis comeria ele tranquilamente, né? Isso aí tá na fase boa, o Giannis passaria por cima. Mas sim, ele tá muito mal. Esse um ano parado, que ele tava com problemas mentais, psicológicos, deve ter ficado parado comendo só Cheetos bola e jogando videogame e transando com a... Não faço não. Vou me segurar. Ele ficou só comendo Cheetos bola e jogando videogame, porque ele não treinou nada. Aí chegou a temporada regular, ele se acomodou porque tem Kyrie e Durant, talento não se discute, não vai precisar fazer muita coisa, mas quando ele chegou na prática, ele viu que o samba é diferente, né? E aí ele se lascou. Ele tá com 6 pontos por jogo, de média. É um negócio ridículo, assim. Ridículo. Quem tá voando, só pra falar, pra acabar por cima,
Também não vai para lugar nenhum, também não defende. Tem tudo isso aí. Mas quem tá voando é o Shai Gilgeous-Alexander. Tá num time que não presta, tá tudo Não, bem. tem vários. O Donovan Mitchell tá voando. Mas eu tô falando de um jogador que só tá voando, mas assim, tem seus problemas. O Mitchell defende, pelo menos. A gente vai falar de outros times durante a temporada, aí a gente põe na pauta. Sim. Então, Filipão, como é que tá o ranking dos calouros, os 3 primeiros? O Banqueiro? É o Banqueiro, o... Vou pegar aqui pra gente acabar por cima, que eu não quero acabar com o Nets, não, que é muito triste. O Ivy é terceiro, o Banqueiro é primeiro. E o segundo? Aí só lembra do... Keegan Murray. O Banqueiro teve a melhor estreia de um rookie na NBA desde o LeBron. Fez 25 pontos no jogo de estreia. 25-10. Foi double-double. Foi um negócio assim. E o Jalen Duren no mesmo dia estreou com um double-double também. Foi. E o Pau Cristão? Ele tá jogando, né? Em Dallas. Ele só não faz. Assim, ele faz jogando bem menos que antes. Não, ele tá bem. Ele vem do banco, ele tá sendo meio sexto homem, assim. Mas ele, por exemplo, é um cara que não pode estar no fim do jogo. Não defende. Exato, ele não pode estar no clutch. E eu lembro dele falando que ele tinha o mesmo nível do Embiid, né? Só que não. Com essa risadinha marota, a gente pode acabar o programa, né? Redes sociais, Martã? Facebook.com, Instagram.com... Pula o Facebook que ninguém usa aquela merda, vai. Oi? Pula o Facebook que ninguém usa aquela merda. Instagram.com, YouTube.com e Tudo.com/Maçanoar. Isso aí, pessoas lindas. Semana que vem, Mariel tá de volta, hein? Aquele abraço e tchau! E daqui a pouco o Filipão viaja também, né? Você tá no mudo. Você tá no mudo. Mas o Leandro aparece. Esse podcast é uma produção Amassando o Aro. Identidade auditiva Bruno Bittencourt. Voz Domênico Gato.